vezes nós reclamamos um pouco da nossa situação, às vezes nós reclamamos um pouco do nosso estado, às vezes nós reclamamos um pouco das nossas condições. Porém, se pararmos para analisar, Ezequiel era um homem que foi levado para fora da sua terra, para fora da sua família, para fora dos seus objetivos, para fora dos seus conceitos, para viver em uma terra estranha. E lá Deus tinha um propósito com Ezequiel, porque Deus sempre tem um propósito conosco. Esse capítulo 22 é interessante que Deus, do versículo 1 para frente, ele vem discorrendo através de Ezequiel para ministrar contra o pecado do povo. O povo estava em pecado, o povo estava em declínio, e Deus vai levantar Ezequiel para profetizar contra o pecado. Ezequiel não vai profetizar simplesmente porque ele quer. 2 Pedro 1,21 diz que Deus, nenhuma profecia foi proferida por vontade humana, mas homens inspirados por Deus profetizaram acerca do que Deus queria. Se quiser tocar, pode tocar. Eu entendo isso, e isso me gera um temor na alma. Por quê, pastor? Porque eu entendo que, como profeta de Deus, eu preciso estar aqui, não para falar aquilo que eu acredito, mas aquilo que é a vontade do Senhor. Existem pelo menos 5 tipos de profetas na Bíblia. 5 tipos de profetas na Bíblia. Quais são eles, pastor? O primeiro profeta é o que o povo mais corre atrás. O primeiro profeta é o que parece que a atualidade mais gosta agora. Qual é? É o falso profeta. É aquele que massageia o ego. É aquele que massageia a alma. É aquele que fala aquilo que você quer ouvir. E quando a gente vê que tem culto de reteté, está todo mundo lá. É entupido de gente. É lotado de gente. É revelação. É profetado. Uma vez eu fui convidado para ir pregar um encontro de vasos em Campo Grande. Quando eu chegava para esse Jesus, misericórdia, né? Eu vi alguém levantar e profetizar, o pai profetizar para a filha, e dizer para ela assim: assim te diz o Senhor, e repreendeu a filha. Quando o pai senta, a filha levanta, pastor Odésio, e fala: assim digo eu, que falo agora e não falava antes na tua boca, falo na boca dela. Eu falei: Jesus, em que lugar que eu pude me meter, né? Mas as pessoas estão procurando hoje profetada, revelamento. A maior profecia de todos os tempos está aqui, e é a palavra de Deus para a nossa vida. É o que Deus tem para te falar. Aleluia. Alguém outro dia falou para mim assim: não, pastor, mas está escrito lá em 2 Coríntios 2,9 que o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Eu falei assim: portanto, continua lendo o versículo 11 e o versículo 10, para dizer assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito através da sua palavra. Não há novidade. Paulo vai dizer que se é ele mesmo ou outra pessoa viesse dizer algo que não estava aqui, considerasse-se anátema. As horas já foram, glória a Jesus. Mas o primeiro profeta é o falso. Qual é o segundo, pastor? O segundo profeta é o profeta que teve ministério profético. Ezequiel era um profeta que ele era para ser sacerdote, mas Deus chamou para ser profeta. Tinha ministério profético. Deus dava esse tom, esse ministério de profecia para ele. O último desses foi João Batista. Em João Batista cessou-se o ministério profético. E aí tem o terceiro tipo. Qual é o terceiro tipo, pastor? O terceiro tipo de profeta é o profeta que tem revelação profética. Foi dado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dom de profetizar. Oh, aleluia! E como sinto falta, gente, daqueles profetas de Deus que abrem a boca e diz: assim diz o Senhor. Oh, glória a Jesus! Um dia desses estamos conversando na matriz, e nós ainda temos alguns remanescentes. Tem gente que tinha medo, pastor Antônio, de ir na oração da igreja lá na casa da irmã Naía. Por quê? Porque se chegasse lá, Deus tomava ela, e se tivesse errado, Deus revelava. Como eu vi nas Santas Ceias ainda quando criança, as pessoas pegavam assim: homem, mulher, não toque no sagrado de Deus, confessa o teu pecado. Aleluia. É o dom de profecia que está sendo abafado hoje, porque muita gente tem medo de que seja revelado
rosto. Não, porque não pode fazer isso não. Deus não envergonha. Deus não, irmão. Deus envergonha se precisar. Deus é misericordioso, mas se precisar mandar descer e se colocar na posição, oh glória a Jesus, queira eu, se eu estiver errado, que o Senhor me exorte a me aprumar, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Não é, pastor, o quarto tipo de profeta, o quarto tipo de profeta, e aí eu glorifico a Deus, é aquele que profetiza a palavra de Deus, a maior profecia de todos os tempos. Eu não tenho tido tempo em casa, irmãos, não tenho parado no meu lar, e a minha família, graças a Deus, entende, porque eu tenho andado profetizando a palavra do Senhor a vidas cativas, a almas que necessitam da palavra de Deus. E o quinto tipo de profeta? O quinto tipo de profeta é aquele que Deus chamou lá em 2 Crônicas, capítulo 25, ou é primeiro, se não me falha a memória. Deus vai chamar os levitas da linhagem de Jedutum, de Asaf, mas assim, ó, vocês na divisão da herança lá, pastor Inés, vocês não terão herança, eu serei a vossa herança. Vocês profetizarão através dos louvores. O louvor é profético. Glória a Jesus. Já acabou de profetizar aqui, irmão. Aleluia. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus louvores são proféticos. Eu vejo pelo menos 3 coisas que o louvor faz na Bíblia. Pastor? Eu vejo que o louvor derruba muralhas. Josué vai com o povo para Jericó, para guerrear contra Jericó. O muro é grande, o muro é largo. Aí ele fala assim, ó, não fala nada, vai com o levita quietinho. E quando chegar na 13ª volta, no 7º dia, toca a trombeta. Quando ele toca a trombeta, a muralha cai no chão. Cheguei nessa noite que o louvor profético é derrubar a muralha de impedimento da tua vida. O louvor vence guerra. 2 Crônicas capítulo 20. Josafá está diante de uma batalha muito grande. 3 povos, 3 exércitos contra Josafá: os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Josafá se vem perto, ele põe o povo para jejuar. Ele fala assim: Josafá, ô glória. Eu acho lindo, pastor, é que Deus não vai lá fora buscar um profeta para trazer, para profetizar. Deus vai usar alguém que está dentro da casa para entregar a revelação e a profecia. Não, Deus não vai trazer ninguém. Deus vai pegar um levita, vai levantar um levita e você profetiza. Aí vai profetizar: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estás de pé e vede o livramento que eu, o Senhor, tenho lhe dado. A 2 Crônicas 20:20, ele vai dizer assim, ó: crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. Qual é a direção do profeta? Vai lá, bota os levitas na frente, bota os levitas na frente, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando. Eu acredito, irmão, que Josafá, vamos contemporar aqui, vamos lá, nós somos assembleia, vamos botar o hino da harpa, que eles vão lá tocando lá os pistão, trompa, trombone, sax, clarineta. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Enquanto eles adoram, Deus vence por eles. Oh, glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abre a tua boca e adora o nome daquele que merece. Louvor derruba muralhas. Louvor vence batalhas. Louvor expulsa demônios. 1 Samuel capítulo 16. Está Saul atormentado pelo Espírito de Deus, permitiu que fosse atormentado.
E enquanto Davi começa a tocar sua harpa, a Bíblia diz que o espírito demoníaco que estava sobre a vida de Saul vai embora, pastor Paulo. Nós temos uma arma que nós não temos noção da imensidão do poder da arma que Deus tem. E às vezes, em vez de a gente adorar, a gente murmura. Em vez de a gente cantar, a gente reclama. Abre a tua boca e adora a Deus, porque todo espírito contrário vai embora. Em nome de Jesus. Criança aí, criança, adolescente, 11 para 12 anos. Lembra do saudoso irmão Salvador, regente do coral feminino, ali no templo 1, na lateral, ali no anexo, tinha um camarada endemoniado, e os obreiros tendo um trabalho terrível para expulsar aquele demônio. Eu estou te falando de coisas da Bíblia, mas estou te falando de coisas vividas que eu vi, pessoal. Veio o Salvador e o pessoal segura aquele camarada, ele dando trabalho, o Paulo, ele falou assim: rapaz, está errado isso aí, como é que é? Solta ele. Quando soltaram ele, o Salvador falou assim: o Salvador veio, Cristo Jesus, pois ele minha alma salvou. O camarada olhou, também meus pecados
Às vezes rouba a tua fé. E eu saí preocupado com Jesus, com a atividade de Ju. Nem sei se dá para ir para voltar. E eu moro em Mesquita, como é que eu ia para a igreja? Eu pegava a minha esposa e levava. Aí tenho 3 filhos, voltava em casa e buscava outra. Voltava em casa e buscava outra. Voltava em casa e buscava outra. Aí depois chegava na igreja, todo mundo, e na hora de voltar, mesma coisa, vai embora. Não reclamando com ninguém. Aí eu falei assim, Senhor, ainda tem que ir para a igreja, será que a gasolina vai dar? Ainda tem que ficar preocupado. Rodei no Rio de Janeiro de Uber muito tempo, irmão, então eu conheço bem o Rio de Janeiro. E eu naquele dia preocupado, indo para Tijuca, eu perdi o caminho. Porque a minha preocupação me fez perder a direção. Às vezes, glória a Jesus, você está se preocupando demais. Está se preocupando à toa, como diz o hino, você está perdendo o foco, está perdendo o caminho, está perdendo a direção. Deus manda te dizer, descansa na minha alma, na minha vontade. Quando eu fui olhar, eu estou lá em Valqueira, eu falei, Jesus, ainda estou com um pouco de terreiro, caminho. Aí eu lembrei que aquele dia de manhã, o pastor colocando o desenho da árvore, 202. E a estrofe 2 diz, se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então morarás, se quiseres, até a celeste constelação. Nas asas da alma levada. Eu comecei a lembrar disso, não, Jesus, eu tenho que cantar. No meio da minha tribulação, eu tenho que cantar, Jesus. Eu comecei a cantar. Eu gosto de dar harpa, lembrei do 77. Qual o número? 77. Eu comecei a cantar. Queres nesse mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas? Quando eu vi, eu já estava no caminho certo. Passando na rua Goiás, em frente ao Engenhão, olhei o pessoal do Botafogo ali preparado para sofrer. Né? O jogo era 4 horas, está sofrendo aí. O jogo era 4 horas, 1 hora da tarde, a pessoa já está lá querendo sofrer. Nesse dia perdeu mesmo. Eu olhei passar os sofredores ali. E estou indo cantando 77 guarda, o vontade de culto, o Salvador. Passei no Engenhão, quando eu olho assim, eu devia estar uns 50 km por hora daquela platina. Quando eu olho assim no chão, eu vi R$7. Uma nota de R$2, uma de 5. Eu encostei a mão devagarzinho assim no cantinho. E fui para pegar os R$7 do Antônio. Quando tem gente que não está na prova, a prova é grande, não é? Na hora que eu fui pegar assim dinheiro, bateu um vento, pastor Deus. O vento levou os R$5 lá para o outro lado, os 2 vindo na minha direção. Peguei aqueles R$2 olhando para os 5. Quando eu pensei atrás de 5, que eu olhei, o mesmo vento que levou os 5 veio trazendo 20. Aí eu peguei os 20, olhei para os 5, o vento veio trazendo 10. E o vento veio trazendo 10, veio trazendo 5, veio trazendo 20, veio trazendo, eu fui pegando. Parei, olhei e falei assim, traz vento, aí acabou. Irmão, eu parei no meio da rua para chorar, porque quando eu comecei a contar, sabe quanto tinha? R$77. Eu falei assim, Deus, a próxima vez eu estou 580, Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, como profeta de Deus, descansa no Senhor. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Estou profetizando sobre a tua vida, Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pastor, mas eu estou esperando há muito tempo, eu estou cansado de estar esperando, está cansado? Então recebe essa, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está dizendo, espere em mim, que eu vou realizar a tua vida. Pastor, o senhor está fugindo? Não, estou não. Porque o texto diz que Deus procura alguém que está na brecha. Sim, não estou fugindo não. Está dentro, quer ver? Se Deus procura alguém que está na brecha, eu sempre tive um azar, eu trabalhei numa empresa, eu era eletricista, e eu trabalhava demais, muito. E aí tem gente que vai se identificar com o que eu vou falar. Está ralando, só que ninguém me ferra. Uma hora você cansa. Aí o que você faz?
Para um pouquinho para descansar. E na hora que você para para descansar, aparece o chefe. E o diretor ficava falando com o meu carregado, mas eu juro, esses socialistas, toda vez que eu passo, ele dá toa. Não, toda vez que ele passa, ele dá toa. Aí o Júlio falou para mim assim, ó, você não é eletricista? Ela falou um favor para mim. Eu quero que você sempre com um alicate ou chave de ferro e eu fico colante na mão. Independente de você vai para onde você vai, carrega isso. Por quê? A hora que ele chegar, ele vai te olhar, você pega o alicate, vai caminhando com você, vai, Pra quê? Pra ele não pensar que você está parado, você trabalha demais, ele só está parado. Anda sempre. É, mãe, eu aprendi. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus está procurando. Deus não está procurando igual o diretor, que o diretor procurava alguém para. O camarada não está trabalhando. Deus está procurando alguém que está trabalhando. Deus está procurando quem está envolvido. Eu procurei alguém que pudesse tapar a brecha. Procurei alguém que estivesse na brecha. Deus continua procurando, mas não adianta, irmão. Existem pessoas que ficaram a vida toda na presença de Deus. No final da vida, quando Deus passa em revista, cadê o camarada? Eu vinha conversando com o pastor Edésio no carro a respeito de um homem chamado Salomão, mas sábio. A Bíblia não diz que entre os homens nascidos não tinha ninguém mais sábio. Aí alguém me perguntou outro dia assim, pastor, mas e Jesus? Mas Jesus não é sábio. Jesus é a sabedoria personificada. Mas Salomão sábio, no final da vida, se perdeu. Davi, homem segundo o coração de Deus, por um instante, se perdeu. Deus vai levantando homens que em determinado momento estavam na brecha. Quando Deus passa, não está na brecha. Deus procura quem está na brecha. E quem está na brecha fica ali parado aguardando o momento que Deus vai fazer. Fica ali se preparando para ser usado por Deus. E às vezes a gente para. Jesus, eu estou contando muita coisa hoje. A gente para, olha para nós mesmos. De vez em quando eu olho para mim e fazendo tanta gente melhor que eu. Um dia eu cheguei na igreja, sabe aquele culto só vai porque você tem que ir. Só quem é coordenador, só quem é líder sabe isso. Eu sou líder das irmãs, só vou porque é culto das irmãs, senão hoje eu não vou, eu estava querendo ficar em casa. Hoje, poxa, eu sou pastor, eu tenho que estar lá, senão hoje eu não tenho que ficar em casa. Aí eu fui no culto de jovens na igreja e eu era o pregador do culto de jovens da nossa congregação. E eu desesperado, entrei no banheiro da minha casa, cheio de jovens lá em casa, eu morava sozinho lá na Reverança, a congregação era lá. Eu entrei no banheiro e falei assim, Deus, tem misericórdia de mim. Hoje eu estou no carro, estou destruído, estou quebrado. Falei para ele, eu sou um carro. E fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, a igreja um pouco melhor que essa, que até não está uns cultos mais ou menos. Chega o pastor Elias Pinheiro, que era o líder geral do Norte, chega com a comitiva. Eu olhei para aquele negócio e falei, Jesus, muito obrigado, cara, não sou eu o pregador. Tu me ouviu, Jesus? Não, você vai além. Ele traz o pastor Mário Alberto para pregar, o pastor Mário Alberto começa a pregar. Ele está pregando, daqui a pouco ele para em línguas e diz assim, Deus manda eu contar uma experiência. Aí ele diz, eu estava para casar, comecei a trabalhar em 2 empregos, eu era vigia de dia, de noite, de dia eu era servente de pedreiro. E um dia o pedreiro virou para mim e olhou e falou assim, ô Marinho. Aí eu falei para ele, sim senhor. Ele olhou e falou assim, tem carro de tijolo aí? Eu procurei um caquinho de tijolo, assim, não tem não. Ele falou assim, então quebra um tijolo, porque um pedaço que eu preciso aqui para tapar e segurar, só serve se focar. Glória, glória, glória.
levanta a mão, levanta a mão. Deus está procurando alguém para tapar a brecha. Mas pastor, a brecha é o teu tamanho certinho. A brecha é o teu formato exato. Deus quer você na medida certa, na hora certa, que Ele quer fazer na terra. Você não é mais nem menos daquilo que Deus necessita para tapar brechas que Ele tem. Aleluia! Deus, eu sou pequeno, não, você é o tamanho certo. Deus, eu sou pequeno, não, você é a medida certa. O pior, irmão, é quando é grande. Por quê? Se você está grande, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar. Até você chegar no formato certo onde Ele tem que encaixar. Aleluia! Deus está procurando, Deus pode contar contigo. Deus está procurando, Deus pode contar com você. Aleluia! Eu sei que as pessoas às vezes querem os lugares mais especiais, mas o bom é quando a gente consegue entender o nosso lugar diante de Deus. Vai aliança numa escola para mim, e eu me lembro do irmão Francisco, porteiro da casa do Senhor. Saudoso irmão Francisco. Eu cheguei lá, meu pai era o dirigente da congregação, e ele separou eu, pastor Tiago, pastor Câmara, para poder ser auxiliar de trabalho, e falou para o irmão Francisco: irmão Francisco, o senhor é membro ainda, né? O senhor vai auxiliar de trabalho. Ele foi auxiliar de trabalho. Depois levou o irmão Francisco ao diácono. O irmão Francisco todo feliz, não saía da porta. Quando ele foi consagrar eu e o Tiago, ele olhou para o irmão Francisco e falou assim: irmão Francisco, vamos separar o senhor presbitério. Eu disse: não, pastor, não vai ser comigo não. Eu disse: não, irmão Francisco, eu vou separar o senhor presbitério. Não, pastor, não faço não, pastor, eu estou bem com o Tiago. Pastor, quando eu aceitei Jesus, Deus liberou uma palavra para mim que eu ia ficar na porta da igreja. E que os anjos do Senhor me acompanhariam na porta da igreja. Na porta da igreja, você coloca um anjo à minha direita e à minha esquerda. Pastor Henrique, toda vez que o irmão Francisco ficava na porta da igreja, tinha salvação de alma. Ele falou assim: pastor, toda vez que entra um crente aqui, o Senhor joga por terra tudo que não provém de ti. Liberta esse homem. Toda vez que ele está lá, tinha salvação. Aí meu pai falou assim: irmão Francisco, eu vou consagrar o senhor presbítero, o senhor vai continuar na porta, o senhor vai ser líder dos obreiros. 85 anos de idade. Um dia o irmão Francisco passa mal, meu pai falou assim: vai lá na casa do irmão Francisco, leva a ceia para ele. Vai eu, pastor Tiago, depois da escola da ceia, vou levar a ceia para ele. Eu chego para levar a ceia para o irmão Francisco, aquela comunhão, aquela maravilha, o homem abençoado. Eu falei assim: irmão Francisco, nós já vamos embora, vamos orar para o senhor. O senhor quer alguma coisa? Eu falei assim: quero que você leia para mim João 9. Já estou me sentindo melhor, acho que eu vou até no culto hoje à noite. Você pode ler João 9 para mim? Eu falei assim: posso. Aí você, ó, lê devagarzinho, bem lento, eu vou te acompanhar aqui. E ele fechou o olho. Eu comecei a ler João 9. Parei e você, amém. Fui embora. Chega no culto à noite, o irmão Francisco está lá, na portaria. O papai fala assim: quero ouvir o presbítero Francisco. Ele sai da porta, pega a Bíblia, e eu sentado no altar, coloco a Bíblia de cabeça para baixo. Aí eu olhei, levantei a Bíblia e disse: você fica aí. Aí eu dei uma olhadinha, ele estava com a Bíblia aberta em Provérbios. Ele falou assim: meus irmãos, eu quero ler com vocês nessa noite o Evangelho de João, capítulo 9. Eu falei assim: e ele que a Bíblia de cabeça para baixo, aberta em Provérbios, você acompanha comigo aí. E ele começou a ler João 9. E eu no altar comecei a chorar. Eu falei assim: pai, ele falou assim: ele não sabe ler, mas ele citou o João 9 todo certo. Pastor, que é isso? É quem entende o tamanho que é quem entende a brecha que precisa ser tapada, é quem entende que não é menor do que ninguém, é quem entende aquele que o chamou e enviar para fazer. Deus não procura você por ser grande, por ser entendido, por ser sábio. Deus
Deus vai te lapidar, Deus vai te colocar na medida certa, no tamanho certo. Deus pega Ezequiel, que era para ser sacerdote, fala assim: ó, a tua medida, meu filho, é para você ser profeta. E aí é que ele vai dizer, toda vez que Ezequiel vai profetizar, ele vai dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. Eu estava lá no Rio Quebar, veio a mim a palavra do Senhor. Sempre Ezequiel vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está vindo a mim e está vindo a você nessa noite. Levanta, volta a orar, levanta, volta a consagrar, levanta, volta a jejuar, levanta, deixa eu te moldar no tamanho certo e na medida certa para eu te usar na minha obra. Deus não precisa de muita gente. Deus quer sim contar com muita gente, mas nem sempre, eu sempre falo isso, né? Algumas pessoas aqui já ouviram, outras não, vou repetir. Deus quer contar com a multidão, mas nem sempre a multidão está disposta para Deus. Deus queria contar com os 32 mil homens que foram com Gideão pelejar contra os midianitas. Só que 22 mil eram covardes e medrosos. E aí, pastor? Deus conta com 10 mil que restaram. Desses 10 mil, 9.700 estavam despreparados. E agora? Deus conta com quase 5 mil que foram salvos na segunda mensagem de Pedro. E se não tiver quase 5 mil? Deus conta com os quase 3 mil que foram salvos na primeira. Pastor, mas não tem quase 3 mil. Deus conta com os 600 que viram Jesus ser assunto aos céus. Se não tiver 600, Deus conta com os 300 que foram com Gideão pelejar com os midianitas. Mas se não tiver 300, Deus conta com quase 120 batizados em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas se não tiver 120, Deus conta com os 70 que foram chamados por Jesus e enviados de 2 a 2 a pregar a palavra. Mas não tiver 70, Deus conta com os 12 que foram chamados por Jesus e levantados por ele. Pastor, Judas traiu, Deus conta com os 11 que restaram. E se não tiver 11, Deus conta com 7 diabos instituídos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E se não tiver 7, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, para Deus não presente no meio do seu povo. Pastor, e se não tiver 2 ou 3? Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração feita para que sareis, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou procurando um. Deus, basta a autoridade da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito nos encontre esta noite, mas que o teu Espírito nos encontre igual o Senhor encontrou Gideão, Senhor. Oh, aleluia, que o teu Espírito nos encontre igual o Senhor encontrou Davi, que o teu Espírito nos encontre, Senhor, aleluia, igual o Senhor encontrou Samuel, que no meio, Senhor, da perversidade dos filhos de Eli, era fiel ao Senhor. Igual o Senhor encontrou Gideão, que no meio de uma situação de dificuldade, todo mundo parado, Gideão estava trabalhando. Deus, o Senhor nos encontra igual encontrou Davi, que mesmo lá no meio do mato, estava protegendo aquilo que era colocado nas suas mãos, para ele proteger e adorar ao Senhor. Deus, o Senhor não vem nos encontrar dormindo, desapercebido, desacordado, mas vem nos encontrar atento, vigilante, fiéis à tua vontade, fiéis à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui cansado, renova ele agora, renova ela agora. Se tem aqui desacreditado, aumenta a fé, Senhor, porque o Senhor vai nos achar trabalhando na tua seara e na tua obra, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, oh, aleluia, trabalhando, fazendo o melhor para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você.
E grandes coisas Deus fará através da sua vida. Glória a Deus. Eu quero agradecer, obrigado. Sou muito grato. Agradecer cada um dos irmãos, das congregações que estão conosco. Louvado seja Deus. Eu me sinto muito honrado por ter amizade com vocês, por ter vocês como meu amigo. A Bíblia diz que na angústia nós somos. Tá? Então, muito obrigado, pastor Rosinho. Obrigado. Obrigado, pastor Felipe, pastor Emanuel, pastor Paulo, pastor, louvado seja Deus, nosso prezado, grande, guerreiro, louvado seja Deus, está há muitos anos conduzindo, né, a congregação ali na estrada da Piaba, do outro lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também quero estar agradecendo ao pastor Agaí, que não está presente, mas mandou sua equipe, pastor Carlos Alberto, um abraço para ele, pastor Eliseu, pastor, louvado seja Deus, Edésio, nosso coordenador geral, pastor Daniel, também pastor Ed, pastor Paulo, e todos os demais pastores que estão aí. Eu quero agradecer a vocês. Pastor Emanuel também embaixo, né? Deus abençoe o pastor André. E amanhã nós estamos aqui ainda em festa. Só que amanhã não é a festa dos varões. Amanhã é o aniversário da igreja. Amanhã nós vamos estar comemorando aqui com a igreja 48 anos. 48 anos dessa congregação aqui. E se os irmãos, alguém tiver sentir desejo de quiser estar conosco, está convidado, já está conosco. Eu nem mandei carta, não fiz anúncio para comunicar o domingo como a festa do tempo, porque domingo é uma festa que praticamente ela é com a congregação, né? Porque é difícil a igreja mandar mesmo para ir uma festa no domingo, mas os irmãos estão convidados. Quem sentir desejo de estar conosco aqui, será um prazer, tá bom? Nós vamos estar indo embora, glória a Deus. Pastor Veloso, me desculpa que eu estou chegando quase na sua idade. Ai, a mente falha. Agora ele veio o nome do irmão. A idade vai chegando. Então, irmãos, vamos estar agradecendo a Deus, orando e entregando esse culto nas mãos do Senhor. Não vou fazer apelo, não vou fazer apelo. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Tem alguém que quer retornar, quer estar em comunhão com Ele hoje? Se tem, nós vamos estar orando por você. Amém? Então vamos estar orando, irmãos, e terminando